Em março, a CGU mandou esta denúncia, a Polícia Federal começou a investigar. A partir desta investigação, as 110 folhas de relatório, muito bem elaboradas, por sinal, elas foram atrás de mensagens, áudios do Cid. E com relação ao núcleo Bolsonaro, eu não quero entrar aqui aos outros núcleos, ela constatou comprovadamente o seguinte, tá? Ela constatou o seguinte: o Mauro Cid, tenente-coronel, ex-ajudante do Bolsonaro, ele pediu registro de vacinação que não havia sido feita para sua mulher e para suas duas filhas. Eu não sei se para ele também, eu não sei dizer ao certo. Para quem que ele pediu? Para um sujeito chamado João Brecha. E é engraçado, né? O nome do facilitador é Brecha. Esse Brecha, ele é secretário municipal, era secretário municipal de turismo de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Esse Brecha, que é o secretário municipal de Duque de Caxias, era, portanto, homem de confiança do prefeito de Duque de Caxias, que é irmão do deputado Gutenberg Reis, que se valeu desse esquema que levou a competência para o STF. Muito embora a competência não devesse ser do Alexandre de Moraes, porque nós devíamos ter tido um sorteio. Não teve. Bom, o Mauro Cid, ele repetiu a operação com o tal do Brecha em nome do presidente Bolsonaro e da sua filha Laura, de 12 anos. E aí o que aconteceu? No inquérito nos mostra que o Brecha, lá de Duque de Caxias, inseriu no sistema de vacinação do Ministério da Saúde, no sistema de informação, que a Laura tomou a primeira dose em julho e a segunda dose da vacina em agosto. E que Bolsonaro tomou a primeira dose em agosto e a segunda em outubro. E que os dois ajudantes que iam viajar para o Bolsonaro para fora do Brasil no fim do mandato tomaram também em agosto e outubro. Essas informações, das quais constam o lote da vacina, a enfermeira que aplicou e o local é Duque de Caxias, é como se eles tivessem tomado a vacina lá. Só foi inserido no sistema pelo tal do Brecha no dia 21 de dezembro. No dia 21 ele inseriu essas informações do Bolsonaro e da Laura, e no dia 22 do Max Moura e do Sérgio Cordeiro. Do Max Moura e do Sérgio Cordeiro foram inseridas e ficaram lá. Do Bolsonaro e da Laura, essas informações foram apagadas no dia 27. No dia 27. Então ficou do dia 21 ao dia 27. No dia 27, uma outra funcionária do município de Duque de Caxias apagou os registros do Bolsonaro e da Laura com a justificativa de erro. E o fator complicador é: neste meio tempo, houve a impressão do certificado de vacinação de Bolsonaro e de Laura. Ou seja, o que ficou desenhado? Que Mauro Cid, ele conseguiu alguém para inserir um dado falso no sistema do Ministério da Saúde, para que
Bolsonaro, Laura e os dois ajudantes pudessem emitir um certificado de vacinação, e no caso de Bolsonaro e Laura, uma vez que ele sempre afirmou que nunca tomou vacina, foi tirado. Esse é o quadro desenhado. Esse é o quadro desenhado no relatório. O ministro Alexandre de Moraes, que não deveria ser o relator, conforme a lei, deveria ter havido um sorteio, e que deveria ter tomado as providências com relação ao Cid, à mulher, às duas filhas, ao deputado federal, ao cara de Duque de Caxias, mas não com a família do presidente, porque com relação à família do presidente, o que nós temos são evidências que nascem de um método ilícito de obtenção de prova, nós já superamos isso. Com base nesse retrato, pode ter havido os seguintes crimes, senhores. Vamos lá. Que crimes são esses? Se tudo isso que foi desenhado pela Polícia Federal aconteceu. Primeiro, nós vamos ao Código Penal Brasileiro, que é uma lei que já tem 83 anos, 82, 83 anos. No Código Penal, que crimes nós temos? Infração de medida sanitária preventiva. Artigo 268. Infringir determinação do poder público destinado a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Detenção. A pena é pequena. Detenção de 1 mês a 1 ano e multa. A pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. É uma hipótese. Segundo crime. Uma vez que nós temos mais de 3 pessoas nesta investigação, agindo pelo mesmo esquema, um outro crime está no Código Penal, também no artigo 288. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, que é o crime de associação criminosa. Que nesse caso seria o crime de associação criminosa qualificada, porque tem a participação de criança ou adolescente. A pena é de 1 até 4 anos e meio, porque é qualificado. Então nós estamos falando de 5 anos e meio. Outros crimes. Falsidade ideológica. Artigo 299. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir, ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Se o agente desse crime é funcionário público, nós temos aí a versão qualificada e a pena ela sofre um aumento e vai de reclusão de 1 a 6 anos. Então veja que nós podemos falar aqui de uma pena, nesse momento, de até 10 anos. Bom, tem mais? Tem. Uso de documento falso. Artigo 304, Código Penal. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se refere a falsificação ideológica, por exemplo. A pena ela vai a cada uso. Então vamos falar que 2 utilizações, 12 anos. Mais crimes que são possíveis. Inserção de dados falsos em sistema de informações, que é o artigo 313-A do Código Penal. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos do sistema informatizado ou banco de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outra pessoa, ou para causar dano a alguém. A pena é a reclusão
de 2 a 12 anos. Essa é a pena mais alta. Então nós podemos pensar aí, né? Nós podemos pensar aí de 24 anos, disso que a gente já viu. Mas o artigo 244B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a corrupção de menores, que não se deve confundir com a corrupção de menores com o do Código Penal. Porque a do Código Penal, ela fala em questão sexual com a criança. Tá? Em questão sexual com a criança. A do ECA, fala corromper ou facilitar a corrupção de menor, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la, a pena de 1 a 4 anos. Então, nós temos aqui uma hipótese de crime que dá para pegar no máximo 28 anos. Então, no conjunto, isso é grave. 28 anos, se Bolsonaro soubesse de que tudo isso aconteceu. Porque se ele não teve participação nisso, nós vamos ter outros tipos de crime que são menos graves. Então aí nós vamos falar, para as pessoas que armaram tudo isso, de penas que giram em torno de 15 anos. Então, nós temos dois quadros legais. Bolsonaro sabia? Nós podemos chegar a gente condenada com 26 anos. Bolsonaro não sabia, as pessoas que colocaram, que dragaram o nome de Bolsonaro para isso, podem pegar até 15 anos.